Se você tem uma entrevista importante chegando, aqui estão 5 perguntas essenciais que você precisa estar preparado para responder. Confira a seguir quais são. Olá a todos, sou o Brian do A Life After Layoff. Hoje eu quero compartilhar com vocês algumas preparações para entrevistas. Então, se você está se preparando para uma grande entrevista, talvez queira marcar esta aqui. Se você está se preparando para uma entrevista, é fundamental aprender a contar histórias, pois os recrutadores apreciam candidatos que dominam essa habilidade. Em uma entrevista, você essencialmente conta histórias. Quanto melhor você for em contar histórias, maiores serão suas chances de impressionar o entrevistador e conseguir a oferta de emprego. Um dos meus métodos favoritos para isso é o comprovado método situação, tarefa, ação, resultado de responder perguntas de entrevista. E caso você não esteja familiarizado, o que situação, tarefa, ação, resultado significa é a situação, tarefa, ação e resultado. O S representa a situação. Pense nisso como a introdução do herói na história, fornecendo ao ouvinte contexto sobre o motivo de você estar nessa situação inicialmente. Então chegamos ao T, que é a tarefa. Pense nisso em termos do que o herói vai realizar. O A representa a ação, e essa é a ação que o herói toma para realizar a missão. E o R representa resultado, isto é, qual foi o desfecho positivo. Ao se preparar para as respostas da entrevista, lembre-se da metodologia situação, tarefa, ação, resultado. Ela é comprovada e simplesmente funciona. Recomendo fortemente que você reserve um tempo antes da entrevista para preparar respostas para algumas perguntas comuns. Abordaremos várias das principais aqui, mas esta não é uma lista completa. Se quiser um contexto adicional para a estratégia de entrevista, deixarei um link para a playlist que você deve conferir antes. A primeira pergunta provavelmente é a favorita de todos, mas esta é quase garantida de ser feita em praticamente todas as entrevistas em que já estive, e é: me fale sobre você. O entrevistador deseja que você contextualize o motivo de estar presente na sala de entrevista. Agora eles têm seu currículo, então sabem que você tem o nível básico de competência para o trabalho, senão nem estaria lá. Então agora cabe a você adicionar um pouco mais de sabor ou comentário colorido ao seu histórico e usar isso como uma oportunidade para compartilhar por que você é a melhor escolha possível para o trabalho. Então o que eu não estaria fazendo é falar sobre cada coisa que eu fiz na minha vida. Eu não estaria falando sobre hobbies não relacionados. Eu não estaria falando sobre o número de irmãos, a viagem para a Europa e outras coisas não relacionadas à tarefa. Agora você pode usar seu histórico para contextualizar sua trajetória até o momento, o que provavelmente é esperado. Mas tenha um objetivo claro ao fazer isso. Não queremos apenas divagar sobre coisas sem sentido para o entrevistador. Tudo o que compartilho na entrevista é calculado para mostrar que sou a melhor escolha para o cargo. Aqui está um exemplo de como você pode abordar essa questão. Lembre-se, isso é apenas um exemplo. Não sugiro que você leia a partir de um roteiro, mas quero que ouça a estrutura do que estou dizendo. Certamente não copie o que estou dizendo e leve para a sua própria entrevista. Seja autêntico, supondo que eu esteja entrevistando para um cargo de engenharia com 5 anos de carreira. Sempre tive interesse em entender o funcionamento das coisas. Desde criança, ajudei meu pai a reconstruir um Chevelle de 1969, o que despertou meu interesse em engenharia mecânica. Então decidi estudar isso na escola e no início da carreira me voltei para a manufatura pesada e a resolução de problemas complexos. Me empolgo com grandes máquinas e problemas impossíveis. Um desafio prazeroso foi quando restaurei uma linha de produção inativa com um projeto de melhoria de capital de $300 mil. Liderei essa instalação e ficaria feliz em compartilhar mais detalhes sobre como concluí o projeto abaixo do orçamento e 2 semanas antes do prazo. A seguir temos outra pergunta que agrada a todos. É: por que você quer trabalhar aqui? Por que você deveria me contratar? Do ponto de vista de um gerente de contratação, essa pode ser uma pergunta justa. Por que você tem interesse na vaga para a qual está sendo entrevistado? E espero que você não seja alguém que se candidatou a tudo sem nem perceber qual era o trabalho até ser chamado para a primeira entrevista. Você realmente tem um motivo legítimo pelo qual está interessado na empresa ou no trabalho em si. Então, neste caso, eu recomendo que você seja honesto. Espero que você tenha uma trajetória de carreira e que este trabalho se encaixe bem nela, pois será muito mais fácil vender sua motivação sendo sincera. O mais importante é relacionar isso ao trabalho que você está se candidatando, destacando algo único sobre a empresa que o diferencia dos demais candidatos. Em suma, recrutadores querem candidatos que não estejam interessados apenas no salário. Eles desejam ver alguém que demonstre empolgação genuína pelo trabalho a ser realizado. Então, novamente, vamos dar um exemplo e vamos dizer que estamos entrevistando para um cargo no YouTube. O YouTube é um inovador bem conhecido nas redes sociais e eu sou um ávido consumidor do serviço.
Além disso, acompanhando a página corporativa do YouTube, percebo que suas equipes são engajadas, apaixonadas e parecem se divertir muito. No meu último trabalho, impactei vários projetos importantes de apps móveis, porém em menor escala. Então, o próximo passo lógico para mim é aplicar essas mesmas habilidades, mas em uma escala mais ampla na empresa. Este papel proporciona um desafio excepcional para eu fazer isso, por isso estou tão intrigado com esta oportunidade no YouTube. A seguir, temos outra pergunta favorita. Qual é a sua maior fraqueza? Ninguém gosta de admitir suas fraquezas em uma entrevista, e muitas vezes somos forçados a um canto. Essa pode ser complicada porque não queremos dar algo genérico que pareça que estamos excessivamente preparados. Devemos tentar parecer autênticos. Os gerentes de contratação perceberão se não formos. Se você disser coisas como sou muito detalhista ou me importo demais porque ouça, isso está super batido. E eu acho que as pessoas estão pensando demais nisso. Ao abordar a questão da maior fraqueza, procuro algo que não me coloque em uma luz muito negativa para o trabalho. Em resumo, ao concorrer a uma vaga de contabilidade, não é recomendado admitir dificuldades com números. O ideal é ser honesto. Reflita sobre uma fraqueza genuína que você possui. Qual foi o impacto dessa fraqueza no seu trabalho? Compartilhar um bom exemplo de como você aprendeu com uma experiência vai ajudar a consolidar sua posição como um dos principais candidatos. Por outro lado, podem lhe perguntar: qual é a sua maior força? Novamente, eu me basearia na descrição do trabalho, tentando relacioná-lo ao cargo, focando em algo que realmente mostra minha força para a competência específica que provavelmente será a mais importante para o sucesso nesse trabalho. Seja honesto, dê um excelente exemplo no formato situação, tarefa, ação, resultado e você terá sucesso. Uma pergunta justa em entrevistas é: qual é a sua maior realização profissional? Você deve ser capaz de articulá-la claramente. Sem surpresa, empresas preferem contratar altos realizadores, especialmente para o tipo de trabalho que buscam preencher. Então use alguma estratégia que coloque-se no lugar do gerente de contratação e pense qual é a maior realização que está relacionada ao trabalho para o qual você está se candidatando e dê um exemplo no formato situação, tarefa, ação, resultado. Como exemplo, digamos que você seja um gerente de produto em entrevista para uma empresa de software como serviço, SaaS. Minha maior realização profissional foi ser um contribuidor-chave para o lançamento de um produto importante na minha última empresa. Como gerente de produto, fui encarregado de lançar no mercado uma plataforma de software de alto perfil. E, em particular, eu era responsável por garantir que as equipes de produto estivessem alinhadas. Coordenei prazos apertados de entregas entre 6 equipes de desenvolvimento globais. Então, removi obstáculos para garantir que atingíssemos todos os nossos objetivos. Um problema desafiador surgiu na última hora, onde a equipe de desenvolvimento cometeu um erro que quebrava o código e estava prestes a ser enviado, mas acabei pegando-o no último minuto. Solucionamos o problema e a equipe relevante o corrigiu antes de entrarmos ao vivo. O produto foi lançado com grande sucesso. Como resultado, fui formalmente reconhecido com a promoção, sendo essa, até hoje, minha maior conquista profissional. A próxima é outra para a qual você deve estar totalmente preparado. Falo sobre isso em outros vídeos. Quais são suas expectativas salariais? Deixarei links para mais contexto, caso queira. E essa será uma pergunta que provavelmente farão na entrevista preliminar com o seu recrutador. Essa pergunta da entrevista é crucial, pois muitos deixam dinheiro na mesa. O número informado nesse momento geralmente acompanha todo o processo e é difícil voltar atrás depois. Para garantir uma boa estratégia, mesmo na era da transparência salarial, não podemos confiar no que é publicado. As empresas usam faixas salariais anormalmente amplas, o que não ajuda muito os candidatos a emprego que procuram vagas nesses mercados. Além disso, como Chief Executive Officer da minha carreira, quero ser responsável pela discussão sobre remuneração, mas com muito cuidado. É claro, isso pressupõe que você fez uma boa pesquisa salarial antes da entrevista, mas você precisa saber qual seria o salário mínimo aceitável para se sentir confortável com esse cargo. Quando o entrevistador perguntar sobre suas expectativas salariais, devolva a pergunta e questione se eles podem compartilhar a faixa salarial primeiro. E se eles estiverem dispostos a compartilhar e estiver dentro da sua faixa, ótimo, você tem algo com que trabalhar. Se eles devolverem a pergunta dizendo que perguntaram primeiro, você precisa ser mais estratégico na resposta. E o que eu recomendaria que você dissesse é que outras oportunidades que estou considerando estão pagando entre, e então insira o número que você precisa ver para se sentir satisfeito sem ter que procurar novamente, imediatamente, e adicione 20% acima disso. Vamos supor, hipoteticamente, que esse número seja 100 mil. Outras empresas que estou considerando estão pagando entre 100 mil e 120 mil.
Isso faz sentido para você? Existem muitas variáveis e nuances em torno de como as pessoas reagem a essa questão. Então, recomendo que confira meus outros vídeos e séries sobre o assunto. A ideia é que você não queira responder com o seu salário anterior ou com o que gostaria de ganhar. Você deve dar uma faixa com margem de manobra. Por fim, esteja preparado para fazer suas próprias perguntas. No final da entrevista, o entrevistador provavelmente perguntará se você tem alguma dúvida para eles. E se você quer ser particularmente eficaz aqui, deve tentar obter algumas dessas perguntas sobre o próprio trabalho respondidas mais cedo na entrevista. Assim, você pode usar isso a seu favor durante o restante do processo de entrevista. Mas no final da entrevista, você terá a oportunidade de fazer perguntas sobre o trabalho, as condições, as horas, os turnos, etc. Se o recrutador se comprometeu a levar você para a próxima rodada de entrevistas, mas ainda não abordou as expectativas salariais, aproveite para dizer que está realmente interessado na oportunidade, mas antes de se comprometer com a próxima rodada, quer ter certeza de que estão na mesma página. Podemos falar sobre compensação e então retomar o ponto anterior? Para responder ao componente estratégico disso, confira meu outro vídeo sobre 10 perguntas que você pode fazer na sua entrevista, que também vale um favorito. É isso, um guia de alto nível para se preparar para essa entrevista. Use isso como parte da sua preparação para a entrevista, mas reserve um tempo para elaborar bem essas respostas. Eu recomendaria que você as escrevesse. Apenas certifique-se de estar confortável com elas. Não as ensaie demais para não parecer robótico ao lê-las. Claro, os exemplos que dei são um pouco robóticos porque estou lendo de um roteiro. Você quer internalizar essas coisas ao ponto de poder recitá-las de maneira bastante fluida e sem esforço, fazendo parecer uma conversa normal sua. Mas se você ainda não está totalmente confiante, eu criei alguns recursos especificamente para isso. O primeiro é o curso intensivo de entrevista de 48 horas, projetado para prepará-lo para praticamente qualquer processo de contratação de grandes empresas em até 42 horas. Quanto mais tempo você tiver, melhor. Criei este recurso para ajudá-lo a lidar com isso de forma concisa e direcionada. Nós passamos pela estratégia de entrevista e todas as nuances que você precisa saber para se sair bem. Vai ser apenas focado nas próprias entrevistas e não no quadro geral. Se precisar de mais ajuda, criei outro curso chamado o Bootcamp Definitivo para Buscadores de Emprego, que é bem mais completo. Ele vai desde a candidatura a emprego ou busca de emprego até todo o processo de entrevista. Cada rodada oferece estratégia e dicas, e então chegamos à oferta e eu também te ajudo a negociar isso. Normalmente, isso vale o preço da admissão. Geralmente consigo recuperar esse dinheiro para você na forma de uma oferta melhor. Portanto, recomendo fortemente que você confira esses dois recursos se estiver participando de entrevistas e não estiver plenamente confiante em suas habilidades. Se você achou este vídeo valioso, um joinha seria muito apreciado, pois ajuda a divulgar a mensagem, me permite continuar criando conteúdo gratuito e manter as luzes acesas. Obrigado por assistir, pelo apoio e até o próximo vídeo.